So one of the problems that many Christians have about getting their minds around postmillennialism Então, uma das dificuldades que muitos cristãos têm em compreender adequadamente o pós-milenarismo is the deep assumption that many of us have é uma pressuposição profunda, importante para nós, que nós carregamos conosco, that everything is falling apart. de que tudo está caindo aos pedaços, se desfazendo. Clown world, for example. O que em inglês chama-se de clown world, um mundo como um palhaço. People say things weren't this crazy when I was a kid. As pessoas dizem as coisas não eram tão ruins, tão malucas quando eu era pequeno. Everything's falling apart. It must be a sign of the end. Tudo está caindo em pedaços, se desfazendo. Isso certamente é um sinal do fim dos tempos. So there's a fundamental mistake about postmillennialism that people make concerning this. Então existe um erro que as pessoas acabam assumindo sobre o pós-milenarismo quando elas pensam nesses termos. They believe that if we say the world is getting better, they think it must be getting better the way a rocket ship takes off for outer space. Então, quando eles nos ouvem dizendo que o mundo está melhorando, muitas vezes eles imaginam que essa melhora é similar a quando um foguete decola, por exemplo. So every minute, every second, the rocket is higher and there's no turning back. Então, no caso do foguete, a cada minuto, a cada segundo, ele está indo mais, está subindo mais para o alto e, o céu é o limite, ele vai adiante. But it's not like that at all. Mas não é assim que funciona. It is like walking from. Do you have a mountain range here? Yeah. All right. So the Rockies, the Rocky Mountains. Okay. So if you're walking from plains into the foothills and into the mountains, se você está andando de um vale, subindo então a montanha, indo para cima de um monte, de uma chapada, you go up and then you go down. Você muitas vezes sobe de um vale e você desce de novo e você sobe de novo. It gradually gets higher, but then there are valleys and canyons and crevices. Então você está subindo de fato, mas eventualmente você encontra com vales, você encontra um penhasco, você encontra coisas como essas. So 5 steps forward, 2 steps back. Então você dá 5 passos para frente e 2 passos para trás. 3 steps forward, sometimes 5 steps back. E às vezes você dá 3 passos para frente e 5 passos para trás. But over time, gaining on it. Mas ao longo do tempo você está avançando. So you have to look at history not in 5-year increments. Então nós não olhamos para a história, você não deve olhar para a história em parcelas de 5 anos. Ideally, you look at history in 500-year increments. Idealmente seria melhor você olhar para a história do mundo em incrementos ou em parcelas de 500 anos. In 5-year increments, later might be worse. E 5 incrementos depois, a coisa pode estar parecendo pior. In 500-year increments, that's not usually the case. Mas quando você olha para 500 anos, para o espaço de 500 anos, isso normalmente não é o caso. Would you rather be alive in Brazil this year or 1500? Você preferiria estar vivo hoje, agora, aqui no Brasil ou no ano de 1500? How about 1500 and 1000? E se não fosse em 1500, nos anos 1000? 1500? E se fosse nos anos 500? We have it pretty good. As coisas não estão tão ruins assim. Everything is compared to what? Você sempre está comparando as coisas a alguma coisa. So my question in this talk is this: is the world getting better? Então a questão levantada nessa palestra é: o mundo está melhorando? When I first became a postmillennialist, it was a gradual process. Quando eu me tornei um pós-milenarista, esse foi um processo gradual. I was historic pre-mill for a while. Eu fui um pré-milenarista histórico por um período de tempo. And then I gave that up because I couldn't get it to come out of the text. Então eu acabei o abandonando porque eu não conseguia encontrar essa posição no próprio texto. So I was nothing for 2 or 3 years. Então a minha posição era inexistente por 2 ou 3 anos, eu não era nada. And I was a pastor at the time. E eu era um pastor na época. So I would tell people, look, Jesus is coming again, don't push me.
Então a minha resposta tradicional era: olha, eu sei que Jesus está voltando e não provoca. That's all I know. É tudo que eu sei. Then, when I became post-mill, Então, quando eu me tornei um pós-milenarista, I started asking my kids questions. eu comecei a fazer algumas perguntas para os meus filhos. My children were junior high school age. Meus filhos estavam no final do ensino médio. And even when I was pre-mill, we had never taught them any system. E mesmo quando eu era pré-milenarista histórico, eu nunca os ensinei os detalhes da posição. We taught them other aspects of the faith, but not eschatology. Nós ensinamos eles outros aspectos da fé cristã, mas nós não falávamos de escatologia. So I asked my children, look, do you think the world's getting better and better, or do you think the world's getting worse and worse? Então eu perguntava aos meus filhos: o que vocês acham? O mundo está melhorando cada vez mais ou está ficando cada vez pior? And all of them said, oh, worse and worse. E todos eles disseram: cada vez pior. But we'd never taught them that. Mas nós nunca os ensinamos isso. It was simply them being Christians and seeing the discrepancy between what was normal for us and what the world was doing. Era só uma questão de eles serem cristãos e eles verem a discrepância entre aquilo que eles ouviam e aquilo que eles estavam vendo. So the idea that everything is declining and falling apart, Então a ideia de que tudo está em declínio, tudo está caindo aos pedaços, it's a paradigm. It's an idea that we impose on what we see. é um paradigma, é uma ideia que nós impomos a coisas que nós vemos. And even many postmillennials have this paradigm. E até mesmo alguns pós-milenaristas se utilizam desse mesmo paradigma. And so I want to challenge that paradigm at various points. Então eu gostaria de desafiar e de confrontar esse paradigma em alguns pontos aqui. So, Jesus is the Lord of history, and this is why we don't need to be afraid of Twitter. Então, Jesus Cristo é o Senhor da história e é por isso que nós não precisamos ter medo do Twitter, Especially Brazil. especialmente o Brasil. Twitter is your friend. O Twitter é amigo. So we don't need to be afraid of Twitter or Facebook Nós não precisamos temer o Twitter ou o Facebook or teenagers typing with their thumbs. ou adolescentes que digitam com seus dedões. Jesus is the Lord of history, Jesus é o Senhor da história which is why we don't need to worry about Google making us stupid. e por isso nós não precisamos nos preocupar com o Google nos deixando estúpidos. So don't mistake me. Não se engane, Google does make many of us stupid, o Google realmente deixa muitos de nós estúpidos. but without Google, many of us were going stupid other ways. Mas sem o Google nós ficaríamos estúpidos de outras maneiras. Google does this in the same way that libraries have made us stupid for many centuries. O Google faz isso da mesma forma que muitas bibliotecas fizeram pessoas estúpidas por muitos anos. Libraries make a few of us really wise Bibliotecas deixam algumas pessoas realmente muito sábias and provide many others with artificial props for their footnotes. e fornecem a muitas outras pessoas apenas enfeites artificiais para suas notas de rodapé. Books sometimes replace thinking. Os livros muitas vezes substituem o pensar. Sometimes taking notes replaces thinking. Algumas vezes tomar notas substitui o pensar. My mother used to lead ladies' Bible studies, Minha mãe costumava liderar grupos de estudos bíblicos para mulheres and the women would be taking notes. e as mulheres tomavam nota. And my mother would say, less ink, more think. E minha mãe costumava dizer menos escrita, mais pensar. But it has to rhyme. Yeah. Sorry. Escrever menos, pensar mais. So, libraries and books and props have always made people foolish or stupid. Então, coisas como essa, bibliotecas e enfeites como esse, sempre fizeram as pessoas ficarem estúpidas. But among the wise, they know how to use the tools advantageously. Mas entre os sábios, eles sabem usar essas ferramentas de uma maneira útil. Everywhere the human race goes, it drags the bell curve around with it. Então, para onde quer que a raça humana vá, ela arrasta consigo a curva de sino de distribuição normal. Should I define the bell curve?
Okay, so the bell curve is the curve that goes like this, and extremely intelligent people are on this end and foolish on this end. Então, o que você tem na curva de distribuição gaussiana ou na distribuição normal é uma curva em forma de sino e você tem pessoas muito inteligentes numa ponta e pessoas não inteligentes na outra ponta. And all the average people are in the middle. E as pessoas médias estão no meio da curva. We put on airs because of where we are on the existing curve, Nós nos exibimos por causa da nossa posição nessa curva, or we feel bad because of where we are on it, ou nós nos sentimos mal por causa da nossa posição na curva, but we fail to recognize mas nós falhamos em reconhecer that a blue-collar auto mechanic today is working with sophisticated electronics. e nós falhamos em perceber, por exemplo, que um mecânico trabalha hoje em dia com eletrônicos muito sofisticados, That would have completely stumped Aristotle on one of his good days. que teriam deixado Aristóteles completamente atordoado em um dos seus melhores dias. And always remember the bell curve, E sempre se lembre da curva de sino, which means that 1/2 of all medical doctors graduated in the lower half of their class. Lembre-se então dessa curva e lembre-se com isso de que metade de todos os médicos formados estavam na metade menos estudiosa da sua turma. All of the doctors that you have gone to, half of them graduated in the lower half of their class. Todos os médicos para os quais você já foi, alguns deles graduaram-se então na metade menos estudiosa da turma. We live in a time of tremendous innovation, development, and apparent chaos. Nós vivemos em uma época de grande inovação, muito desenvolvimento e aparente caos. Innovation, development, chaos. Inovação, desenvolvimento, caos. There are many opportunities to worry about all of it, E existem muitas oportunidades de se preocupar com todas essas coisas. so I want to lay all my cards on the table Então eu gostaria de colocar todas as minhas cartas à mesa and talk about why I am excited about the future. e falar sobre por que eu estou animado com o futuro. This is going to sound odd to some, Isso pode soar estranho para alguns, but I'm excited about the future because I'm a postmillennialist. mas eu estou animado com o futuro exatamente porque eu sou um pós-milenarista. And I'm a postmillennialist because I'm a Calvinist E eu sou um pós-milenarista porque eu sou calvinista, who believes that the sovereign God over all things is truly, inexhaustibly, and fiercely good. E como um calvinista, eu acredito que o Deus soberano sobre todas as coisas é verdadeira, inesgotável e ferozmente bom. He keeps his promises, Ele cumpre com as suas promessas. and he has promised in multiple places that he is going to save this planet. E ele prometeu em muitos lugares que ele salvará esse planeta. We also have to remember at the same time Nós, ao mesmo tempo, também devemos lembrar que that the eschatological future o futuro escatológico, and the promised by the prophet Isaiah lembrar que o futuro escatológico prometido pelo profeta Isaías and the future that was shaped by the Industrial Revolution, e o futuro que foi moldado pela Revolução Industrial, and which will continue to be shaped by the Digital Revolution, o futuro este que continuará a ser moldado pela Revolução Digital, are all the same future. esses futuros são todos o mesmo futuro. The future that Isaiah saw O futuro que Isaías viu is the future that will have been shaped when it arrives by the Industrial Revolution, by the Digital Revolution. é o futuro que, quando chegar, terá sido moldado pela Revolução Industrial e pela Revolução Digital. I don't believe in two futures. Eu não acredito em dois futuros distintos. I don't believe in an invisible spiritual future Eu não acredito em um futuro espiritual, invisível, shaped by the Holy Spirit, moldado pelo Espírito Santo, full of sweetness and light, cheio de ternura e luz, and then an actual historical future e então um outro futuro histórico real, shaped by the devil, Halliburton, the Illuminati, and Murphy's Law. moldado então pelo diabo, pela Halliburton, pelos Illuminati, pela lei de Murphy e assim por diante. I don't believe in a good future and a bad future. Eu não acredito em um bom futuro e então um mau futuro. I believe in one future, Eu acredito em um futuro. and that is the future that Jesus is taking us to. E esse é o futuro para o qual Cristo está nos levando. This world, is presently going where Jesus is taking it.
O mundo, ele está indo, neste momento, ele está indo para onde Cristo o está levando. So be wise with the opportunities that pop up, but stop worrying. Então você deve ser sábio com as oportunidades que surgirem, mas você deve parar de se preocupar. Part of being wise means that we do not forget the doctrine of sin. Parte dessa sabedoria é não se esquecer da doutrina do pecado. The future is not going to be good because we forget about the doctrine of sin. O futuro não será bom porque nós nos esquecemos da doutrina do pecado. The future is going to be good because the Holy Spirit will remind us to always remember the doctrine of sin. O futuro será bom porque o Espírito Santo continuará nos lembrando de lembrar da doutrina do pecado. Sin is radical and deep O pecado é profundo, é radical and is capable of bringing about many cultural grotesqueries. e ele é capaz de gerar muitas aberrações culturais. We see them all the time Nós a vemos o tempo todo and we read about them all the time. e nós lemos sobre elas o tempo todo. So welcome to the spiritual war. Então, seja bem-vindo à guerra espiritual. Oftentimes someone says, "This just happened to me." Algumas vezes as pessoas dizem isso acabou de acontecer comigo And I say as a pastor, e como um pastor eu digo, "Welcome to earth, kid." bem-vindo a esse mundo, garoto. This is the way it is. É assim que a banda toca. Belief that we will win the war A crença de que nós venceremos a guerra is not a denial of the reality of the war. não é uma negação da realidade da guerra. Postmillennialism is the doctrine that we win the war, not that there is no war. O pós-milenarismo é a doutrina de que nós venceremos a guerra e não a doutrina de que não há guerra. Imagine two soldiers on Normandy Beach, Imagine 2 soldados na praia da Normandia and they've managed to establish the beachhead. e eles conseguiram conquistar a ponta da praia. And one of them says, "I believe that we'll be able to take Berlin within the year." E um deles diz o seguinte: eu acredito que a gente vai conseguir conquistar Berlim dentro de 1 ano. And then the other soldier says to him, Então o outro soldado se vira e diz para ele: "What? Don't you believe in Germans anymore?" o que, você não acredita mais em alemães? No, he said, "I think we're going to win the war against the Germans, not that I stopped believing in Germans." Não, eu disse que eu creio que nós vamos vencer a guerra contra a Alemanha, não que eu não acredito em alemães. Postmillennialists know about the cultural war, Pós-milenaristas sabem da guerra cultural, and this is something that used to puzzle me. e isso é algo que costumava me deixar intrigado. Back before I was post-mill, Ainda antes de eu me tornar pós-milenarista, the best cultural analysis that I could find, that I could read, a melhor análise cultural que eu consegui encontrar e ler, which was analysis that explained how everything was falling apart, que era uma análise que explicava por que as coisas estão caindo aos pedaços, was analysis written by postmillennialists. eram análises escritas por pós-milenaristas. They knew we were in a war, Eles sabiam que nós estávamos em guerra. no one better, no one knew better. Ninguém, certo, ninguém sabia disso melhor do que eles, It's just that they believed that we were going to win it. mas eles acreditavam que nós iríamos vencer. So, belief that we will win the war is not a denial of the reality of the war. Então, a crença de que nós venceremos a guerra não é uma negação da realidade da guerra. My optimism is not of the kind that denies the existence of the battle. O meu otimismo não é do tipo que nega a existência de uma batalha. My optimism is of the kind that maintains that we are winning the battle. O meu otimismo é do tipo que sustenta que nós estamos vencendo a batalha. To change the metaphor, Para mudar um pouquinho a metáfora, to believe that the car is gassed up, running fine, and on the right road acreditar que o seu carro tem gasolina, está tudo funcionando bem, ele está na estrada certa, does not keep the kids from squabbling sinfully in the back seat. não impede que as crianças briguem pecaminosamente no banco de trás. We have enough gas, we're going on the right road, Tem gasolina o suficiente, a estrada está correta, but I still say, don't make me stop and come back there. mas eu ainda digo, não me faça parar esse carro e ir para o banco de trás. This means that every new development in the world Isso significa que cada novo desenvolvimento no mundo presents us with opportunities to sin. nos apresenta com oportunidades para pecar. And in a sinful world, Em um mundo pecaminoso, the initial impulse is to sin. o nosso impulso inicial é pecar.
Wealth gotten by old-fashioned labor is sustained. A riqueza obtida pelo trabalho à moda antiga é mantida. Wealth gotten the frothy way dissipates quickly. A riqueza obtida de forma vã se dissipa rapidamente. That's Proverbs 13:11. Provérbios 13, versículo 11. So here's my central thesis. Então, a minha tese central é a seguinte: Technology, in all of its forms, is a type of wealth. a tecnologia, em todas as suas formas, é um tipo de riqueza. Technology is a form of wealth. A tecnologia é uma forma de riqueza. The Bible contains no warnings about technology as such. A Bíblia não contém advertências específicas sobre a tecnologia por si mesma, But the Bible is crammed with warnings about the dangers of wealth. mas a Bíblia, ao mesmo tempo, está repleta de advertências sobre o viés da riqueza. Which way does wealth set us up? Em que posição a riqueza nos coloca? The Bible says that the wealthy are tempted to hubris, A Bíblia nos diz, por exemplo, que os ricos são tentados à arrogância, self-sufficiency, à autossuficiência, lack of concern for the poor, à falta de preocupação com os pobres, oppression, à opressão and the rest of that sorry lot. e coisas do mesmo tipo. Wealth is a good thing, A riqueza é uma coisa boa, but it brings temptations. mas ela traz consigo tentações. A lot of wealth is a lot of a good thing, Muita riqueza são muitas coisas boas, but it brings with it lots of mas temptations. ela traz consigo muitas tentações. Now here's the wonderful thing. Mas aqui está algo maravilhoso. I noticed a long time ago Eu percebi há longo tempo atrás, há muito tempo atrás, that when you enroll in a math class, que quando você entra num curso de matemática, você começa uma aula de matemática, the very first thing you're going to have a primeira coisa que vai acontecer com você is math problems. é que você terá de resolver problemas de matemática. You can't enroll in a math class without math problems. Você não pode estudar matemática sem resolver problemas matemáticos. You can't encounter anything that has any difficulty at all Você não pode encontrar nada que não tenha nenhum tipo de dificuldade, without running into those difficulties. sem lidar com aquelas dificuldades. So when God gives us the enormous blessing of additional wealth, Então, quando Deus nos dá a bênção adicional da riqueza, we are going to have the temptations that come with that wealth. nós teremos de enfrentar as tentações que acompanham essa riqueza. Paul says in 1 Timothy 6 Em 1 Timóteo 6, Paulo diz that Timothy is to instruct those who are rich in this present world. Que Timóteo deve instruir aqueles que são ricos neste mundo presente, Not to set their hope on wealth, para que eles não coloquem a sua esperança nas riquezas, which is so easily destroyed, que são facilmente se vão, but to tell them to be rich in good works mas que ele deve dizer a eles que eles devem ser ricos em boas obras and to be generous and willing to share. e que eles sejam generosos e que eles estejam dispostos a compartilhar. But when Timothy went to his congregation to present that message, Mas quando Timóteo chegou à congregação dele para pregar aquela mensagem, he was talking to, and he gave the message to the wealthy, ele estava falando com esses ricos e entregou então essa mensagem aos ricos. he was talking to less than 2% of the people. Ele estava falando com menos de 2% da sua congregação. But when I'm a pastor delivering the same warnings, Mas quando eu sou pastor e estou fazendo as mesmas advertências, I'm talking to 98% of my people, eu estou falando com 98% da minha congregação. because we've all been becoming wealthier and wealthier. Porque todos nós temos ficado cada vez mais ricos. So, iPhone, Esse aqui é um iPhone. and if I showed one of these to George Washington, E se eu mostrasse desses para George Washington, he would think it was demons. ele ia pensar que isso aqui é coisa do demônio. I would say, no, it's not demons. Não, isso não é nada do demônio, não. This is the equivalent of 100,000 servants. Isso é o equivalente a 100.000 servos. Most of them just sitting around. A maior parte deles apenas sentados, maior parte do tempo. If I want to, do I have look up a Latin word servant? Se eu preciso de servo para pesquisar uma definição do latim, Yes, I do. Do I have a Google Maps servant? se eu preciso de mapa, GPS,
Yes, do I have to look it up in the Bible, servant? Se eu preciso de um servo para ir pesquisar alguma coisa para mim na Bíblia, Do I have, what is the Greek word for that in the Bible, servant? se eu preciso pesquisar alguma coisa em grego na Bíblia, eu peço para um servo fazer isso, ele está ali dentro. What would an ancient king, what would Nebuchadnezzar have had to pay for one of these? Um rei da antiguidade como um Nabucodonosor, quanto ele teria de gastar para ter essa quantidade de servos? And a bunch of you have got one. E a boa parte de vocês tem um deles. I'm not flaunting my wealth by pulling this out, right? Eu não estou me mostrando por mostrar o meu iPhone. Even 20 years ago, Até this mesmo- was unspeakable wealth. Se você falar em termos de 20 anos atrás, isso ainda era muita riqueza. And it brings in a host of temptations. E isso traz consigo muitas tentações. So say that a man comes into wealth, Então, digamos que um homem, ele, ao ficar rico, and the first thing he does is join 3 of the swankiest country clubs. ao ficar rico, então a primeira coisa que ele faz é se associar a 3 dos clubes de campo mais chiques da cidade. That's not a good harbinger. Isso não é um bom sinal. The same thing is true of the guy who gains his wealth and then runs off to the inner city to join a monastic community. O mesmo é verdade sobre um homem que ganha sua riqueza e foge para um bairro carente da cidade para se juntar a uma nova comunidade monástica. That's a bad sign too. Isso também é um mau sinal. The Reformed Christians have historically been those who have generated wealth, Historicamente, os cristãos reformados são aqueles que são reconhecidos por gerarem riqueza and have generally done a very good job of stewarding it. e geralmente sempre foram muito bons em ser servos e de usarem esse dinheiro para o serviço, serem So- mordomos do dinheiro. So it does not profit a man to gain the whole world and lose his soul in the process. Então, de nada adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma no processo. Matthew 16:26. Mateus 16 e 26. And this remains true even if the world is in the process of gaining the whole world. E esse princípio continua sendo verdadeiro mesmo que o mundo esteja no processo de ganhar o mundo, But loses its soul on the way. mas perca sua alma no caminho. Wealth is not a substitute savior. A riqueza não é um salvador substituto. It is a good thing, Ela é uma coisa boa, it is a creational good, é um bem criado and it is something that we are tempted to set up as an idol. e é algo que nós somos tentados a transformar em um ídolo. Ephesians 5:5, Efésios 5 e 5, Colossians 3:5. Colossenses 3 e 5. Until the resurrection, wealth is a good thing, Até a ressurreição, a riqueza é uma coisa boa, which always tends to distract us que sempre tende a nos distrair from our love for Christ do nosso amor por Cristo and whatever the task at hand is. e da tarefa que nós temos no momento em mãos. So I just quoted Ephesians 5:5 and Colossians 3:5, Eu acabei de citar agora Efésios 5 e Colossenses 3, which says that greed is idolatry. que diz que a ganância é idolatria. So greed is sinning with the wealth. Então, a ganância é pecar com a sua riqueza. And Paul calls it idolatry. E Paulo chama isso de idolatria. But there are 2 kinds of idols. Mas há 2 tipos de ídolos. And you have to distinguish sharply between how you treat the 2 kinds of idols. E você deve fazer uma distinção bastante aguda em como você trata e lida com esses ídolos. The first kind of idol O primeiro tipo de ídolo, is the statue of Baal that you set up in your backyard. esse primeiro ídolo é uma estátua de Baal que você coloca lá no seu quintal. And you have your kids light candles in front of it, E aí você manda seus filhos ir lá e acender velas para a estátua leave baskets of fruit in front of it. e deixar umas cestinhas de frutas lá como oferendas. What should someone do with that kind of idol when they become a Christian? O que eles deveriam fazer com esse tipo de ídolo quando eles se tornam um cristão? They have to tear it down, Eles devem simplesmente derrubá-lo. smash the idols, topple the idols. Derrubar o ídolo, removê-lo, quebrá-lo. But suppose a man is greedy, and Paul calls him an idolater, and he idolizes his bank account. Então, digamos, no outro caso, que um homem ele é ganancioso, Paulo chama isso de ganância, e ele idolatra a sua conta bancária. And then he becomes a Christian. E então ele se torna um cristão. Or to make it even clearer, Ou para ficar ainda mais claro, suppose he's a man who idolizes his wife.
digamos que ele é um homem que idolatra a sua esposa. He idolizes his wife, and then he becomes a Christian. Ele idolatra a sua esposa, então ele de repente torna-se um cristão. Does he have to divorce her Agora ele deve se divorciar? or shoot her? Ou dar um tiro nela? Well, she's an idol. Ela é um ídolo. Yes, but she's not an idol the way the Baal is an idol. Mas ela não é um ídolo no mesmo sentido que Baal é um ídolo. Some idols we must demolish, Alguns ídolos devem ser demolidos. and other idols we must demote. E alguns desses ídolos devem ser diminuídos, eles devem ser colocados para baixo, ajustados. So if you idolize money, after your conversion, you still have to handle money. Então, neste caso, se você idolatra o dinheiro, se você se converte, você ainda vai ter de lidar com o dinheiro. If you idolize your family after your conversion, you still have to love and care for and provide for your family. Então, se você idolatra a sua família e se converte, você ainda vai ter de lidar com a sua família, e prover para ela e cuidar dela. The right way, not the wrong way. Da maneira correta e não da maneira errada. And so this is what we are confronted with all the improvements that God is providing for us. Então, é isso que nos confronta com todos esses avanços que Deus nos deu. If we are too absorbed by them, you may have to demote them. Se você ficar muito absorto neles, você provavelmente terá de removê-los do seu lugar, do seu pedestal. But there's no reason to treat all these blessings from God as though they were Baals. Mas você não deveria tratar essas bênçãos de Deus como se elas fossem Baals. So, what we are seeing with the multitude of silly applications Então, o que nós estamos vendo com essa infinidade de aplicativos, of Facebook and Twitter and music downloads coisas como o Facebook, o Twitter, download de músicas, and research with Google Books e as pesquisas com o Google Books, and every new app that you can think of e com todos esses aplicativos novos que você possa imaginar, is the response of the nouveau riche to windfall wealth. é a resposta dos novos ricos a uma riqueza repentina. This is a response that is as old as dirt. Essa é uma resposta que é tão antiga quanto o mundo. There's nothing whatever that is new about this. Não há nada de novo sobre isso. There's nothing new under the sun. Não há nada novo debaixo do sol. We have always had worriers. Nós sempre houve pessoas preocupadas. Plato worried about the written word. Platão, por exemplo, se preocupava com a palavra escrita. He was concerned when we started writing things down. Ele ficou preocupado quando a gente começou a escrever as coisas e gravá-las, registrá-las. We used to have to memorize it. Antigamente você deveria memorizá-las. And now you're writing it down, which means you're cheating. E agora você está escrevendo essas coisas, o que quer dizer que você está trapaceando. And then at the birth of the modern era, Então, no surgimento da era moderna, others worried about the typeset word. outros se preocupavam com a palavra gravada, com a palavra escrita, impressa. Gutenberg and the whole Reformation, the Roman Church was deeply opposed to the typeset word. A prensa de Gutenberg, por exemplo, toda a Igreja Católica era muito contrária àquela ideia da palavra impressa. And now we worry about the digitized word. E agora nós nos preocupamos com a palavra digitalizada. And we should always remind ourselves, the worriers have a point. E nós sempre devemos manter isso em mente, que os preocupados, eles sempre têm um pouco de razão. The worriers are not wrong about everything. Eles não estão errados sobre tudo. There are always examples of folly that they can point to. Sempre existem exemplos de insensatez para os quais eles podem apontar. And they don't have to make up bad examples. Eles não precisam ficar inventando maus exemplos dessas coisas. But the fact that you're not making up bad examples Mas o fato de você não estar inventando os maus exemplos does not mean that you're fitting those bad examples into the right paradigm of interpretation. Isso não significa que você esteja encaixando esses maus exemplos no paradigma correto de interpretação. So I want to give you a few examples. Então eu gostaria de dar para vocês alguns exemplos. A good example of an erudite worrier Um bom exemplo de um preocupado erudito would be Neil Postman in his book Amusing Ourselves to Death. seria Neil Postman em um livro que se chama Divertindo-nos até a Morte. But for every book like that, Mas para cada livro como este, given the propensity of Calvinists to worry needlessly, dada a propensão dos calvinistas a se preocupar desnecessariamente,
I would recommend that you read 3, Eu recomendaria que você lesse 3 livros. like Steve Johnson's Everything Bad is Good for You. Como o livro Tudo que é ruim é bom para você, de Steven Johnson. Some of you thought, everything bad is good for you? Alguns de vocês pensaram, tudo que é ruim é bom para mim? That sounds like my kind of book. Esse parece o tipo de livro que eu gostaria de ler. Virginia Postrell's The Future and Its Enemies. O outro livro é O Futuro e Seus Inimigos, de Virginia Postrel. And Ridley's The Rational Optimist. E O Otimista Racional, de Matt Ridley. Why should Calvinists worry? Por que os calvinistas deveriam se preocupar? In the collision between the sovereignty of Jesus in history No embate entre a soberania de Jesus na história and the influence of sin in e a history, influência do pecado na história, sin is the loser. o pecado certamente é o perdedor. Jesus wins, sin loses. Cristo vence e o pecado é derrotado. How many times does the New Testament have to tell you Quantas vezes o Novo Testamento tem de dizer a você that the devil was defeated in the cross que o diabo foi derrotado na cruz? before we start believing it? Até que você passe a acreditar nisso. In Colossians, the principalities and powers are nailed to the cross. Em Colossenses, os principados e potestades são pregados à cruz. In Hebrews, he destroyed him who had the power of death Em Hebreus, ele destruiu aquele que tinha o poder da morte through his death on the cross. pela sua morte na cruz. That is the devil. Esse é o diabo. Jesus said you can't rob the strong man Jesus disse claramente, você não pode roubar, saquear o valente, unless you tie him up first. a menos que você o amarre primeiro. And Jesus said that was what he was going to do. E Jesus disse que era exatamente isso que ele faria. When the devil came and offered the kingdoms of this world to Jesus, Quando o diabo veio até Jesus e ofereceu a ele os reinos deste mundo, Jesus refused them, Jesus recusou, não os aceitou, not because he didn't want them, não porque ele não os queria, but because he didn't want them as a gift from the devil. mas porque ele não os queria como um presente do diabo. The devil said, bow down and worship me and I'll just give you those. O diabo disse a ele, se prostre, adore-me e eu vou te dar tudo isso. Jesus said no, not because he didn't want the kingdoms of this world, Jesus disse não porque ele não queria os reinos deste mundo, but rather because through his death, burial, and resurrection, he intended to take them. mas sim porque através da sua morte e ressurreição ele queria tomá-los para si, Which is precisely what he did. o que é exatamente o que ele fez. Now, the books I just referred to Agora, alguns desses livros, aos quais eu mencionei agora, are books that were not by believers. são livros que não foram escritos por cristãos. And some Christians might object. E alguns cristãos têm objeções a isso. And I will point out in reply E a minha resposta aqui seria that things have gotten really bad que as coisas ficaram realmente muito ruins when unbelievers can see what Jesus is doing more accurately than believers can. quando os incrédulos conseguem ver o que Jesus está fazendo com mais precisão do que os crentes. When unbelievers, by common grace, Quando incrédulos, pela graça comum, are reading history right side up, estão lendo a história do lado certo, why should we reject that por que nós deveríamos rejeitar isso in favor of believers who are reading their Bibles upside down? e favorecer então cristãos que estão lendo as suas Bíblias de cabeça para baixo? One other book while I'm on the book recommendations. Já que eu estou falando de recomendações de livro, eu vou falar mais um. A man named Arthur Herman Um homem chamado Arthur Herman, wrote the book The Idea of Decline in Western History. ele escreveu o livro A Ideia do Declínio na Civilização Ocidental. And he proves that the idea of decline is an idea. E ele prova nesse livro que a ideia de declínio é exatamente isso, é uma ideia. It is an idea that we bring to the data, É uma ideia que nós trazemos conosco para os dados, not something that we extract from the data. não algo que nós extraímos dos dados. The conservative, what do you want to call him? Thinker, P.J. O'Rourke, O pensador conservador P.J. O'Rourke, once said that he could prove that there was progress in just one word. ele disse que ele poderia provar que existe progresso em apenas uma palavra. And what was that word, he said? E qual é essa palavra? Dentistry. Dentista.
Things are way better than they used to be. Nessa área as coisas estão realmente muito melhores do que elas costumavam ser. We worry about the course of history Nós nos preocupamos com o curso da história, because we are not in control of it. porque nós não estamos no controle dele. And we like to pretend E nós gostamos de fingir that this means that no one is in control of it. que isso significa que ninguém está no controle da história. But this doesn't follow. Mas isso não é verdade. Jesus is the Lord of history. Cristo é Senhor da história. He is the Lord of all this. Ele é o Senhor de tudo isso. When you read something on the news, Quando você lê alguma coisa no jornal, no noticiário, and your first reaction is, "Oh no," e a sua primeira resposta é, oh, não, you have to. Our tendency is to focus on whoever's bringing the problem to you, nosso foco costuma ser naquilo que está trazendo o problema até você. and to forget who's sending the problem to you. E esquecer quem está enviando, dando esse problema para você. Who's sending the problems that we have? Quem está enviando, quem está nos dando essas dificuldades que enfrentamos? The Lord Jesus Christ. O Senhor Jesus Cristo. Now, the person who's bringing the problem to me might be a bad man, Agora, as pessoas que estão causando e gerando esse problema aqui, esse provavelmente é um homem mau. but Jesus knows how to control bad men. Mas Jesus sabe como controlar maus homens. What was the worst thing ever done in human history? Qual foi a pior coisa já feita na história humana? It was the crucifixion and murder of Jesus Christ. Foi a crucificação e o assassinato de Jesus Cristo. That was the worst crime ever committed. Esse foi o pior crime jamais cometido. And what was the best thing that ever happened to the human race? E qual foi a melhor coisa que já aconteceu na raça humana? The same thing. A mesma coisa. God draws straight with crooked lines. Deus escreve certo por linhas tortas. Herod, Pontius Pilate, and all the Jews, Herodes, Pôncio Pilatos e todos os judeus and Judas Iscariot e Judas Iscariotes, did what God determined beforehand should happen. eles fizeram aquilo que Deus havia determinado de antemão que acontecesse. And so when I look at the cross of Jesus Christ, Então, quando eu olho para a cruz de Jesus Cristo, I see the triumph of the devil, eu vejo o triunfo do diabo, a triumph of the devil which destroyed the devil, um triunfo do diabo que destruiu o diabo, which is the triumph of Christ. que é, no fim das contas, o triunfo de Cristo. Isn't that why Jesus tells us about the bronze serpent? Não é isso que Jesus nos fala sobre a serpente de bronze? The poisonous serpents were biting the Israelites in the wilderness, As serpentes venenosas estavam picando os israelitas no deserto. and Moses put a bronze image of a serpent up on a pole, E então Moisés colocou uma serpente de bronze numa estaca no deserto. and every Israelite that looked at the impaled serpent was healed. E todo israelita que, ao ser picado, olhasse para a serpente de bronze empalada ali, ele era curado. And Jesus said when he was lifted up, he was going to be like that. E Jesus disse que quando ele foi levantado, seria exatamente assim. And so when I look at the cross, I look at an impaled devil, Então, quando eu olho para a cruz, eu vejo um diabo empalado and a victorious Christ. e um Cristo vitorioso. And that means that the enemies of the cross can't bring anything to us that should throw us. Então, isso quer dizer que os inimigos da cruz não podem fazer nada contra nós que nos tire do foco, que mexa conosco. So this is going to end well. Então, tudo isso terminará bem. You don't need to worry about your children, grandchildren, or great-grandchildren. Você não precisa se preocupar com seus filhos, seus netos e seus bisnetos. God is in the process of taking history, including them, Deus está no processo de tomar a história, incluindo eles, right where he wants it to go. e levá-los exatamente onde Ele quer que eles vão. So this simply means Então, isso basicamente significa that although it ends well, que, embora tudo isso termine bem, it doesn't necessarily end well for everybody, isso não quer dizer que tudo termine bem para todo mundo. but it simply means that folly becomes apparent over time. Mas significa que, com o tempo, a estupidez, a tolice, ela se torna aparente, evidente. One of the reasons I'm a postmillennialist Uma das razões pelas quais eu sou um pós-milenarista is that in the long run, stupidity never works. é porque, no longo prazo, a estupidez nunca é um bom plano, ela nunca funciona. You complain that some stupid teenager is exhilarated
Você pode reclamar de um adolescente, por exemplo, tolo, todo animado, because he has 28 superficial friends on Facebook, porque ele tem 28 amigos superficiais no Facebook. or somebody liked something they did on Instagram. Ou alguém deu um like naquilo que ele fez lá no Instagram. Okay, that's dumb. Ok, sim, isso é tolice. But how is it different from our practice of writing old-fashioned letters Mas como isso é diferente da nossa prática quando escrevemos cartas antigamente? to a mortal enemy, Escrevendo então para um inimigo mortal. making sure the letter begins with a term of endearment? Então quando fazíamos isso, nos certificávamos de que a carta começasse com um termo cordial. Dear evil person. Meu caro inimigo. Dear? Meu caro? Nothing new under the sun. Não há nada novo debaixo do sol. Some are wise and many are comparatively foolish. Alguns são sábios de fato e outros são comparativamente tolos. The only question before us is whether we want to be among the wise or among the foolish. A única questão então diante de nós é se nós queremos ser encontrados entre os tolos ou entre os sábios. Jesus is the Word, Jesus é o verbo, a palavra, and by his incarnation, e por meio da sua encarnação, he has sanctified the right use of words for all time. ele santificou o uso correto das palavras para sempre. The internet has given us a torrent of words. A internet nos proporcionou uma torrente de palavras. What else is new? O que mais há de novo? Welcome to Earth, kid. Bem-vindo à Terra, garoto. Only God is giving us more and more opportunities. Deus está apenas nos dando cada vez mais oportunidades. This is my first time visiting Brazil, Essa é a minha primeira vez aqui visitando o Brasil, but I've spoken here before. mas eu já falei aqui antes. Long distance Zoom. Chamadas à distância pelo Zoom. And I could go on the internet and publish something E eu posso ir na internet e publicar algo, or send a letter, ou enviar uma carta, and someone in New Zealand could be reading it within seconds. e alguém lá na Nova Zelândia pode estar lendo isso dentre minutos. Words, wise words, heal. Palavras de sabedoria, elas curam. Foolish words tear down. Palavras tolas destroem. So Christians ought to look at this device that enables us to multiply words Então, os cristãos devem olhar para essa questão, para essa nossa capacidade de multiplicar as palavras, and resolve that we are going to behave in such a way e então nos decidir a nos portar de tal forma as to use these words to bring blessing. para que nós possamos então usar essas palavras para trazer bênção. I don't know if any of you have seen this, but Eu não sei se alguém de vocês chegou a ver isso, AI can now translate things mas a inteligência artificial agora pode traduzir as coisas in real time. em tempo real. And I've seen a video clip of me E eu já vi um vídeo de mim mesmo speaking Portuguese falando em português and making sense, e fazendo sentido. or so I'm told. Ou pelo menos foi o que me disseram. And it's my voice. E é a minha voz, é o meu timbre. It's not subtitles. It's Não estou falando de subtítulos, estou falando de eu falando português. now. Do you think missionaries and church planters and Bible translators should be able to figure out a use for that? Você acha então que plantadores de igreja, missionários, tradutores da Bíblia, você acha que eles deveriam fazer uso disso, tirar proveito disso? I think we should be really whizzed up about all of it. Nós deveríamos estar super animados com tudo isso. If you showed some of the AI translation abilities to William Tyndale Se você mostrasse algumas dessas ferramentas de tradução para William Tyndale or John Wycliffe, ou para John Wycliffe, they would both say demons. ambos diriam demônios. And we say, no, 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 Holy Spirit. Não se preocupe, é coisa do Espírito. Now, are demons going to make use of this technology also? Agora a pergunta é, os demônios, será que eles farão uso também dessa tecnologia? Absolutely. Com certeza. So the fact that the world has changed as radically as it has Então o fato de que o mundo está mudando tão dramaticamente quanto tem mudado, should fill us with a sense of exhilaration. devia nos encher de um sentimento de empolgação. We want to look at the Bible for our encouragement, Nós devemos olhar para a nossa Bíblia e tirar dela o nosso encorajamento. and not project our worries onto the news.
e não projetar as nossas inseguranças, os nossos medos no noticiário, nas reportagens. If we project our worries onto the news, we are going to be like the 10 spies of the Israelites. Se nós refletirmos o nosso medo nas notícias, o que vai acontecer é que nós seremos como os 10 espias que espiaram a cidade de Jericó. They went into the promised land, Eles foram à cidade, eles foram dentro da terra prometida, and all they saw were the giants. e tudo que eles viram foram os gigantes. But God has shaped the Christian church, Mas Deus moldou a igreja cristã, calling us nos chamando to become giant killers. para sermos matadores de gigantes. And so David goes out to face Goliath, Então David vai até lá para matar Golias. and people are plucking at his arm, saying, David, are you out of your mind? Então as pessoas estão ali ao redor de Davi tentando segurá-lo e dizendo: cara, você está completamente maluco? Carnal wisdom says, that man is way too big to fight. A mente carnal diz: aquele homem lá é grande demais para que você lute com ele. Don't fight him. Não lute contra ele. He's way bigger than you. Ele é muito maior do que você. Too big to fight. Grande demais para se enfrentar. David is looking at him, Enquanto isso, Davi está olhando para ele and he's saying, he's too big to miss. e ele está dizendo: mas ele é grande demais para eu errar. Like the side of a barn. É o cara do tamanho de uma casa. I mean, what kind of target do you want? Que tipo de alvo você quer? David had faith. Davi tinha fé. And so consequently, we, faced with giants, Então, consequentemente, nós, quando enfrentando gigantes, and we are faced with giants, e nós enfrentamos gigantes, should have the faith that we see throughout Scripture devemos ter a fé que nós vemos por toda a Escritura. from those who fought giants. A mesma fé daqueles que enfrentaram gigantes. So we should be filled with exhilaration. Então, nós deveríamos estar cheios de empolgação. During the Korean War, Durante a Guerra da Coreia, there was a moment in the war where the Chinese came into the war, houve momento no qual a China entrou também na guerra. and there was a unit of U.S. Marines there, E havia então uma vila no qual haviam fuzileiros navais lá. and the Chinese came in and completely outnumbered and surrounded them. Então os chineses foram para aquela vila e eles eram um muito maior número do que os fuzileiros. And the Marine general who was there E então o general da marinha que estava lá looked at all the Chinese olhou para todos os chineses and he said, e ele disse: well, they can't get away now. bom, agora não tem para onde eles fugirem. That's the demeanor we have. They can't get away now. We're completely surrounded. We're outnumbered. Esse é o tipo de postura que nós temos de ter, entendeu? E não que nós estamos lascados, e sim, eles não têm para onde fugir. They can't get away. Eles não têm para onde ir. If I were a Marxist Se eu fosse um marxista or an Islamist, ou um muçulmano, and I was looking at the global situation, e eu estivesse olhando para a situação do mundo, the one group I would be completely consumed by o único grupo com o qual eu ficaria extremamente preocupado, com quem eu ficaria atento and worried about e me preocuparia com ele, would be evangelical Christians, seria com os cristãos evangélicos, because they are everywhere. porque eles estão por toda parte. Millions of them. Milhões deles. All muddled in our theology, Com a sua teologia toda bagunçada, and we're still winning. mas a gente ainda está ganhando. It does not depend on our wisdom. Isso não depende da nossa sabedoria. We don't have to have our act together. Nós não temos que estar todos certinhos. It is nice when you have your act together. É muito bom, claro, quando você está decentemente preparado. We ought to get our theology straight, Nós devemos consertar e corrigir a nossa teologia, because we could do better if we had our theology straight. porque nós estaríamos nos saindo muito melhor se a nossa teologia estivesse correta. But the way things are in the world Mas com a maneira como as coisas são no mundo, is right where Jesus has brought them. a maneira como as coisas estão, a situação presente é exatamente aquilo que Cristo fez. É isso que ele fez. So this means that you were born for this hour. E então isso significa que você nasceu para este momento. Your children were born for this hour. Os seus filhos nasceram para este momento na história. We don't know what the future holds, Nós não sabemos o que o futuro tem para nós, as the hymn says, como diz o hino, but we know
who holds the future. Mas nós sabemos muito bem quem governa, quem controla o futuro. And so we should just trust God and go. Então nós devemos confiar em Deus e ir adiante. So, our responsibility as people of the Word Então a nossa responsabilidade como um povo da palavra is to give ourselves to the study and practice é nos dedicar ao estudo e à prática of how all this can be used wisely. de como todas essas coisas podem ser usadas com sabedoria. If your use of Twitter Se o seu uso do Twitter is limited to informing all your followers ele se limita a informar os seus seguidores that you are rummaging in the fridge for a soft drink at 2 a.m., de que você está vasculhando pela geladeira por algum refrigerante às 2 da manhã, then sure, quit that. então, certo, para com isso. But suppose you tell your followers Mas digamos que você diga aos seus seguidores that poverty and shame come to the one who refuses instruction. que a pobreza e a vergonha vêm para aqueles que recusam a instrução. How is that an abuse? Agora, como é isso um abuso? It is a godly word. Essa é uma palavra piedosa. Some people say, well, Twitter is just, it's too limited. You can't say anything worthwhile in a tweet. As pessoas dizem, bom, no Twitter, os caracteres são limitados, é uma coisa muito breve, você não pode dizer nada importante lá. Tell that to Solomon. Diga isso para Salomão. There's a whole book full of tweets. É um livro cheio de tweets. And that's what they are. É o que é? Suppose every Christian in the world just tweeted one proverb a day. Digamos que cada cristão no mundo tuitasse um provérbio por dia. And millions of Christians started doing this. E milhões de cristãos então começassem a essa prática. The non-believing world would not know what happened. O mundo não crente não saberia o que está acontecendo. Truth can occupy big fat books A verdade pode ocupar uma grande quantidade de livros, and short pithy bumper stickers mas ela também cabe às vezes num adesivo de caminhão or tweets. ou num tweet. So, Então, the constant and ever-present temptation in the church a tentação constante e perene na igreja is the Gnostic temptation é a tentação gnóstica, of locating sin in the stuff, de atribuir o pecado às coisas, sin in the matter, para encontrar o pecado na matéria, sin in the wealth, pecado na riqueza, sin in the technology, pecado na tecnologia, sin in the alcohol, o pecado está no álcool, sin in the gun. o pecado é a arma, está na arma. Somebody does something awful, Alguém faz alguma coisa terrível, and we want to blame the material that is around that person. então nós queremos culpar os materiais que estão ao redor daquela pessoa. But the Bible locates sin in the heart of man. Mas a Bíblia atribui o pecado ao coração do homem. That's where sin comes from. É dali de onde vem o pecado. And because the gospel conquers the heart of man, E porque o evangelho conquista o coração do homem, taking away the heart of stone and replacing it with a heart of flesh, removendo o coração de pedra e colocando então um coração de carne, we can answer the question posed in my title, nós podemos responder a pergunta que é o tema dessa palestra. is the world getting better? O mundo está melhorando? The answer is yes, the world is resposta- getting better. A resposta é sim, o mundo está melhorando. Amen. Amém. Father in heaven, thank you for your goodness to us, and we thank you in Jesus' name. Amen. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua bondade para conosco e nós o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.